passando aqui para convidar vocês para assistir a entrevista com o escritor Rodrigo Tavares, que eu fiz, ficou muito bom. Ele fala de literatura, dos livros dele e dá umas dicas boas, até de marketing digital, bem legal. Então, assistam, curtam o nosso canal, curtam o vídeo, deixem um recadinho se gostaram ou não, vou ficar bem feliz. E nos sigam nas redes sociais, no Instagram, Ângela Dalpós, a página da Morena de Pintas no Facebook, Ângela Dalpós, blog Morena de Pintas, e no YouTube, né, Ângela Dalpós, Morena de Pintas também, tá bom? Espero vocês, curtam aí. Fiquem com a entrevista do Rodrigo Tavares, até mais! Olá, eu sou Ângela Dalpós, aqui do canal Morena de Pintas. Estamos hoje começando com mais um meeting, que é quando eu trago pessoas interessantes, escritores aqui para conversar com a gente. E hoje eu tô aqui com o Rodrigo Tavares. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem. A gente vai conversar um pouquinho sobre literatura, sobre a obra dele e, enfim, o que vier assim a gente vai falando, né? Tranquilo. Então eu queria que tu te apresentasse, assim, falasse um pouco da tua trajetória literária, né? Tu é advogado também, né? Então, pra gente te conhecer um pouquinho melhor. Bom, meu nome é Rodrigo Tavares, eu sou advogado, como eu pago minhas contas, né? Mas eu sou escritor já faz algum tempinho. A minha primeira publicação, ela foi no ano de 2007. E depois a primeira novela, que foi Noite Escura, que eu lancei, foi em 2009, escrevi em 2008, lancei em 2009. Aí depois fiquei algum período mais estudando e pesquisando, e em 2017 eu voltei a assumir essa minha carreira de escritor de uma forma mais profissional. Antes essas primeiras publicações ficaram bem restritas à cidade de Bagé, ali, que é de onde eu venho. E lá para 2016 eu tive um quadro depressivo, um processo de depressão, e em conversa lá com o meu psicanalista, ele disse: Rodrigo, tu tá sentindo falta de algo que tu fazia e tu abandonou. E eu realmente reconheço que eu deixei as contas me atropelarem, a vida me atropelar, e acabei focando mais no trabalho. Só que pra gente que é artista, né, Ângela, a parte nossa artística, ela é como respirar, a gente não consegue ficar sem, senão a gente fica muito fraco. Então eu acabei me comprometendo comigo mesmo de retomar o meu projeto do Andarilhos, que eu comecei a escrever ele em 2012, mas ele estava um pouco parado. E aí acabei abraçando a causa, me lançando, e tive a alegria do Andarilhos ser super bem recepcionado pelo leitor, que é o foco principal, mas também pelo leitor especializado, pela crítica. E me deu um impulso, e eu tive uma experiência totalmente diferente, porque quando eu lancei meus primeiros livros, morando lá em Bagé, foi numa época pré-mídias sociais, quando muito eu acho que existia o Orkut, mas ele não funcionava para isso, ele funcionava diferente. Sim. Então eu fui surpreendido com o livro acontecer, que eu achei que ia ser um livro, vai ficar aqui em Porto Alegre, com os conhecidos, e fui surpreendido por as mídias sociais lançaram Andarilhos no país inteiro, e um dado que me deixou muito feliz é que, apesar dele ser um livro de literatura regional, ele vende muito mais e é muito mais lido por pessoas de fora do estado. Hoje o Andarilhos já tem 2 anos e meio, e eu noto que isso aconteceu porque, primeiro, o pessoal do interior, ele é um pessoal bem tradicional, então eles acham que a literatura que fala do interior já acabou com o Érico Veríssimo, ninguém precisa mais escrever. E em Porto Alegre eu noto que tem talvez um preconceito. Porto Alegre é que nem o brasileiro, mas provinciano. Assim, Porto Alegre tem uma síndrome de vira-lata, assim, então tipo, o público urbano de Porto Alegre tem um pouco de vergonha do gaúcho. Ele quer se distanciar daquela imagem, daquele estereótipo do gaúcho. E é muito por desconhecimento, assim, não conhece a realidade aquele gaúcho fantasiado que a gente vê na RBS, vê na Semana Farroupilha, não é o ser habitante do interior do Rio Grande do Sul. Então eu consegui, acredito que, alcançar muita gente fora do Rio Grande do Sul, e aos poucos, por causa desse reconhecimento fora, agora tem muita gente de Porto Alegre lendo livro e largando preconceito. E também está me dando bons retornos, Andarilhos. Eu fico super feliz com isso, né? Sim. E fala um pouquinho da sinopse do Andarilhos. Eu li, adorei o teu personagem, Pedro. Ele tem, assim, 2 tempos funcionando ao mesmo tempo, né? De onde é que veio isso? Eu sei que tu fez a Oficina do Assis, né? Sim, a Oficina do Assis eu fiz agora ano passado. O Andarilhos, ele é anterior à Oficina.
Mas, bom, eu, apesar de escrever um livro regional, sim, eu tenho muitas referências contemporâneas e até da ficção mais de polpa, mais de gênero. E eu procurei, assim, pegar o Rio Grande do Sul como cenário, para utilizar aquilo ali sem romantismo, sem saudosismo, sem nada. É o cenário, podia ser o Faroeste, podia ser o interior de Minas, podia ser qualquer lugar, para contar uma história universal, que é a história que eu achei que naquele momento eu precisava contar, precisava criar. Que é uma história que, apesar de tratar um antagonista e um protagonista, é uma história que eu procurei terminar de uma forma otimista. Uhum. Seria um caminho muito mais natural, eu até vou construindo um caminho que as pessoas ficam talvez esperando, sei lá, um duelo final, alguma coisa, e eu procurei quebrar essa expectativa no fim. A gente vive numa época horrível, a gente vive numa época que o Brasil está dividido, as pessoas estão se odiando, e eu acho que a gente tem que se aproximar mais, até de quem não pensa igual a gente tem que tentar conviver. Né? A gente que é do direito sabe a questão do contrato social, a gente vive em sociedade, tem um contrato social que a gente abre mão de direitos para conviver junto, e a gente não pode voltar para uma idade das pedras onde quem pensa diferente tem que se odiar. E o meu livro, de forma muito poética e muito subliminar, o assunto vinha a ser esse, vinha a ser a capacidade de se perdoar, e a capacidade de ter empatia pelo próximo, entender o que a pessoa teve e se tudo der certo, chegar numa redenção, num perdão, enfim. Essa era a minha ideia com Andarilhos. Eu não quero dar spoiler, mas eu quero recomendar o livro, porque tem uma história muito bonita por trás, assim, né? A par da questão de ser no Rio Grande do Sul ou não, de ter essas questões que eu, às vezes, eu tenho dificuldade, eu sou de Caxias, né? Sim. Muita coisa que eu li, assim, eu tipo, o que ele tá falando? Que instrumento é esse? Às vezes eu tinha que pesquisar porque não sabia o que ele tá falando, né? Que tem bastante, assim, bem daquela coisa Sim. da linguagem, da lida ali, né? Do campo e tal. Mas achei muito bom, assim. O narrador do Andarilhos, eu quis fazer esse narrador, apesar de ser uma leitura fluida, ele ter elementos, que alguns eu explico, outros eu deixo sem explicar, porque um livro, apesar de ser um entretenimento, a gente sempre aprende alguma coisa nova, e que bom que a gente aprende coisa nova quando tá lendo, né? Sim. Então eu acho que ele também cumpriu esse papel, e a minha preocupação sempre foi, será que quem é de fora do Rio Grande do Sul vai entender? E eu fiquei feliz que entendeu. Então acho que os gaúchos daqui têm a obrigação de tentar entender, no mínimo. Sim, né? É verdade. E eu noto, assim, que tu tem muita abertura nas redes sociais, assim, tu chegou a fazer um estudo sobre isso, tu pediu ajuda, que eu vejo que tu te dá bem, assim, né, na divulgação, aí tu consegue conversar com teus leitores, tu tem retorno, né, porque às vezes as pessoas não conseguem fazer essa... E isso vai abrindo uma porta, outra porta, Abre muitas portas. Então, quando eu fiz... É que assim, eu sou uma pessoa muito impulsiva, né, quando eu decidi que eu ia voltar a escrever Andarilhos, e aí eu preciso de um prazo, né? Então, em dezembro de 2016, eu contratei um fotógrafo, meu livro estava na metade, e fiz uma página no Facebook, o Facebook ainda funcionava um pouco mais para divulgar, e tirei uma foto profissional e disse, o Andarilhos está chegando, pessoal, em breve. E aí me coloquei na obrigação de terminar o livro. Assim, que é mais ou menos o que está acontecendo agora com o novo. Com o novo, mas o novo tá mais esquematizado já, mas as pessoas já estão me cobrando também. Uhum. Mas e aí eu fiz esse trabalho de... O que acontece? Que é o que eu recomendo para todo mundo, assim, o que te faz comprar um livro? O que tu tá vendo ali na rede social que te faz comprar um livro de um autor que tu nunca viu? Eu sou uma pessoa que consumo muito autores brasileiros e eu comecei a ver, bom, esse livro aqui eu recebi, eu não sei nem de onde é que saiu, porque era um livro independente, eu comprei esse. Aí eu disse, com certeza existe um padrão nesses autores independentes que estão chegando até mim. E aí eu fui pesquisar o que eles estavam fazendo. Uhum. Aí alguns não conversaram muito comigo, mas outros autores foram super receptivos e naquele momento eu não era um autor, eu era um leitor que estava trocando ideias. E aí, o Gustavo Ávila, que é o autor do Sorriso da Iena, agora está lançando um livro novo pela Veras, eu tinha o livro dele lá em casa, a edição independente, um livro super bom, um livraço, e como é que esse livro chegou até mim? Aí eu pesquisei, ver qual foram as estratégias de marketing que ele fez, etc. Aí eu chamei ele para conversar, me diz o que tu fez, blá, blá, blá. E aí eu mapeei as coisas que eu achava interessante, que funcionariam na minha personalidade, e comecei a executar. E o poder da persuasão, ele tem uma série de gatilhos que a gente, depois que o livro ganha um código de barras, ele é um produto, e a gente tem que vender, não adianta ter o livro só para ficar na nossa prateleira de casa. E realmente, os mecanismos, os gatilhos que dispararam em mim a vontade de comprar livro de outros colegas,
eu executei e eles despertaram vontade de leitores comprarem o Andarilhos. Óbvio que por eu ter uma liberdade, eu tento deixar o meu leitor tranquilo e à vontade comigo, eles recebiam o livro e automaticamente divulgavam nas redes deles. E quando uns 2 ou 3 fizeram isso e eu repostei na minha, isso aí também gerou um encadeamento de outras pessoas. Bom, se o autor é gente fina, tá postando o que eu posso, eu vou postar também. Aí todo mundo comprava, começou a divulgar. E aí, tipo, quando vê, tu abre um Instagram um dia e tu vê 30 pessoas diferentes do teu recebendo meu livro. E é um negócio que acaba se multiplicando. Então, foram várias coisas que eu fiz, mas assim, eu aponto como essenciais para isso funcionar. Os booktubers e os Instagrams voltados para a literatura funciona. São pessoas que eu quando me dei conta disso, eu peguei os últimos exemplares do Noite Escura que eu tinha lançado lá em 2009, que tinha sobrado, porque como eu lancei isso em Bagé, eu tinha, sei lá, uns 20, e mandei para vários booktubers antes do Andarilhos. Alguns leram, gostaram e já colocaram, porque quando chegou o Andarilhos já tinha essas 3 ou 4 postagens ali sobre Noite Escura. Então dá uma sensação de continuidade, dá uma sensação de que tu não é um autor de uma obra só. E aí se multiplicou, aí eu mandei para vários, alguns leram, outros não leram, mas todos os que leram tiveram uma impressão boa e geraram muito engajamento. E eu dei uma sorte que eu mandei para Tati Feltrin, logo no que saiu o livro, tipo, ela leu o livro 6 meses depois, mas quando ela postou, ela né, uma youtuber com muitos seguidores, aí a primeira edição esgotou em 2 semanas. Tipo, os leitores dela realmente, se ela diz que um livro é bom, eles vão lá e compram. Então, tipo, pra mim isso aí deu um baita up. E aí nesse momento eu já esgotou a primeira edição, aí eu já tinha porque a primeira edição, apesar de ter sido com a Martins, foi uma edição totalmente independente. E essa aqui, ela segue sendo independente, mas aí eu já tive uma editora que teve mais suporte para botar os livros em loja, enfim, a Taverna já é uma editora que trabalha como editora mesmo. Não, os livros não estão nem mais comigo, eles ficam com ela e com a... Porque essa parte da distribuição é trabalhosa, né? É trabalhosa, é difícil. Cuidar onde é que tá e a gente, enquanto autor, é muito chato fazer essa questão, porque a livraria é um lugar que a gente se sente super bem. Só que a gente tendo que ir lá cobrar dos livreiros, acaba com o encanto da livraria, porque a gente sabe que o mercado livreiro tá horrível e aí as pessoas ficam te devendo e tu começa a ficar de cara. Sim. E aí, tipo, um troço que é pra ser bom não é. Então, eu recomendo, se possível, os autores... o independente tentar fazer a venda direta e quando tu quiser deixar em loja, tentar ter uma distribuidora para fazer a intermediação, porque a gente acaba se desgastando com as pessoas que eram para ser nossos parceiros. E assim, de onde é que vem tuas ideias, assim? O que tu faz para o teu processo criativo funcionar, para tu, enfim, tu presta atenção no mundo, tu lê coisas de outras para te inspirar, tu canta no chuveiro, sei lá, qual é o segredo do Rodrigo? De tudo um pouco, né? Eu acredito, assim, que a minha experiência, a minha observação do mundo em que eu me localizo, ela é muito importante. Não é à toa que meus livros se passam no interior do Rio Grande do Sul. Eu sou natural de Bagé, uma cidade do interior, fronteira com o Uruguai. É o cenário que eu gosto de escrever, mas até isso partiu de uma estratégia. A gente aqui na literatura brasileira contemporânea, a gente é demasiadamente contemporâneo. A gente tem muitos livros que se passam nas capitais, muito livro no Rio, São Paulo, e aqui a gente tem uma porrada de livros que se passam na Porto Alegre contemporânea. E a gente tem espaço e tem gente morando no interior. O Brasil é muito, muito, muito maior que as capitais. E essa gente não se sente representada na literatura de hoje. A gente tem umas literaturas bem de nichos específicos. Hoje em dia, a gente tem, se chegar ali numa livraria, tu vai ver autoras mulheres, literatura LGBT, literatura negra e um balaio de literatura brasileira, que aí mistura todo o resto. E bom, a gente tem que se localizar dentro de algum nicho para entender o mercado hoje. E aí eu notei que o regionalismo, ainda temos alguns autores que fazem, mas eles acabam não aparecendo. Então, e o que eu noto é que os que fazem, eles têm vergonha, porque tipo, como tem esse preconceito com o regionalismo de ser alguma literatura dos anos 30, ultrapassada, então as pessoas que fazem fingem que não é. Eu faço literatura brasileira contemporânea. E eu achei que tinha espaço para fazer que tinha espaço para aparecer uma literatura brasileira regional contemporânea. Então até eu criei esse nome, eu faço literatura regional contemporânea, para não usar o regionalismo, para não parecer que eu estou fazendo um livro nos anos 30. Então eu tentei usar essas coisas para lançar como uma coisa nova.
E eu descobri que em Portugal a gente tem o José Luís Peixoto, que ele é conhecido em Portugal como escritor das ruralidades. Ele é um baita autor, um autor super contemporâneo, ele tem uns textos muito experimentais. E ele é conhecido por ser o autor de Portugal que escreve do interior. E eu disse, que baita ideia, a gente não tem esse autor aqui no Brasil hoje em dia. Sim. Então, como estratégia, eu escolhi, até o meu próximo livro não ia ser regional, mas como Andarilhos funcionou tanto, eu disse, não, então eu vou adiantar essa história aqui que estava recém me surgindo e vou escrever sobre ela e deixar para me experimentar em outros cenários mais urbanos a partir de um terceiro livro depois de Andarilhos, para primeiro sedimentar uma base, para eu não surpreender totalmente meu público leitor no sentido de eles comprarem um livro esperando algum tipo de literatura e eu apresentar um livro de terror, que eu sei que não é o que eles estão esperando em mim nesse momento, porque o meu próximo seria, eu tenho uma ideia que é muito legal para terror e eu tô com ele já com um esqueleto todo montado, mas deixei para escrever ele depois. E aí eu tô acabando Ainda que a Terra se Abra, que é a minha ideia que sai o ano que vem, tô nas fases finais já da revisão. Queremos. E ele se passa... Aí ele é um livro que eu tentei dar uma apurada na parte da linguagem. Então ele é uma linguagem mais seca, mais dura, com menos adjetivos. Se passa nos dias de hoje, na mesma cidade do Noite Escura, na mesma São Francisco do Sul, que é uma cidade fictícia que eu criei, mas não tem nenhuma vinculação com aquela história. Só se passa nesse mesmo universo literário que eu estou tentando criar e estou tentando deixar ele alinhavado. Assim, ele tem uma lógica, se tu me ler a minha obra toda junta no futuro. E tu acha que o que assim pega o leitor ter uma história universal assim que seja para todo mundo, que a pessoa possa se identificar com aquelas questões, com aqueles problemas dos personagens? Tu acha que é isso que pega pro leitor? Eu sou um leitor que eu gosto muito de livros de trama e de enredo, mas a base da minha literatura e até dos livros de trama com enredos mais fortes, assim, esse livro de gênero que a gente chama, com certeza o que marca mais é um personagem. O que a gente fica lembrando assim, tipo, por exemplo, a trama e o enredo do Tempo e o Vento é maravilhosa, mas se tu fechar o olho, o que tu enxerga? Tu enxerga na Terra, tu enxerga o Capitão Rodrigo, tu enxerga a Bibiana, tu enxerga os personagens. Então, assim, a minha literatura, apesar de eu gostar do enredo, e quem leu Andarilhos vai ver que tem um enredo bem construído, e quem vê o Ainda que a Terra se Abra, muito embora ele seja um pouco mais linear, eu tento trabalhar com enredo, com história, só que o personagem a história toda, e depois o Assis nos confirmou isso na oficina, a gente tem que partir de um personagem, a gente tem que ter um personagem que não seja um personagem totalmente plano, a gente tem que ter um personagem complexo, a gente tem um personagem que tem uma questão essencial, um problema interno que às vezes nem aparece no livro, mas o autor sabe e faz o personagem ter as determinadas escolhas com base naquilo, um bom conflito, que nada mais é do que tu ter um objetivo e coisas que o conflito do livro que te afastam desse objetivo, e a partir daí sim, bom, tem a questão essencial do personagem, tem um bom conflito, isso aqui, independente do cenário, independente da história, já vai chamar a atenção do leitor. O que acontece com uma pessoa que nasceu virando uma barata? Bom, isso aí já é um conflito, isso aí já é a história. A trama, depois tu costura com uma história interessante, mas tu tem que partir daquele personagem marcante. Sim. Eu acho que já é meio caminho andado para ter um livro memorável. Eu leio muito sobre coisas de desenvolvimento pessoal, né? E tu me disse que tu passou por um período assim conturbado de depressão e tal, que te fez voltar a escrever. Eu vejo muita gente assim insatisfeita com o seu trabalho, buscando tentar fazer uma volta na vida, né? Tu acha assim que o pessoal que é da arte precisa, tipo, fazer essa largar tudo e se dedicar ao que gosta, ou é possível conciliar, né, que é o que paga as contas, porque é difícil, né, a gente viver da arte, né? Então, eu respeito assim a experiência de todo mundo. Gostaria muito de poder largar tudo e ficar só escrevendo, mas a gente vive num país que lê muito pouco, num país que artista hoje em dia virou inimigo público, então eu acho que é super possível tu fazer tudo. Mas para te fazer tudo, tu tem que, no mínimo, ter uma rotina de artista, assim, tipo, eu, por exemplo, eu não sou aquele escritor que escreve todos os dias, a não ser quando eu estou escrevendo um livro, porque meus livros são narrativas longas, então diferente de um conto que tu chega e faz ali em 2, 3 dias, pelo menos uma base de um conto, né, um processo de romance
pra mim ele funciona muito tempo. Eu tô pensando, eu já tô pensando o que vem depois desse, então tipo, eu já tenho uma ideia do personagem que eu acho ele interessante, aí já fico, aí quando eu já tô com esse radar desse personagem interessante, aí eu começo mas olha só que legal aquilo ali que a Angela falou, isso aqui serve pra esse meu... Aí o personagem vai ganhando... Vai anotando? Vou anotando sempre com coisinha pra anotar alguma ideia que tenha aparecido no meio da rua, enfim. Porque, às vezes a gente nem usa as coisas, mas elas estão ali e ficam na nossa mente. Vai linkando. Vai linkando. E eu acho que sim, seria o ideal a gente ser só artista, mas acho que sim, é viável somar tudo, porque eu tenho uma experiência pessoal, assim, por exemplo, ano passado eu estava estudando para o mestrado e aí eu diminuí a minha advocacia ao máximo possível. Aí a bolsa não aconteceu, no fim acabei não fazendo o mestrado em escrita criativa e a questão financeira, infelizmente, né, a gente vive num mundo capitalista, né, ela te tira a tranquilidade para escrever. Sim. Então eu acho que quem não consegue viver da arte só tem que ser organizado no sentido de, por exemplo, eu me acordo todas as manhãs às 6 horas, antes de vir trabalhar, eu venho trabalhar lá pelas 9, para até às 7 horas eu ter lido ou ter escrito. Então, normalmente eu tô já numa fase que eu tô lendo mais, porque o Ainda que a Terra se Abra tá quase pronto. Então eu fico lendo, fico estudando, anotando ideias. Eu tenho uma hora do dia reservada para isso. Eu acho que a gente não pode ser artista que produz uma obra e passa um tempão totalmente desvinculado, que nem eu fiz, e volta, porque até tu recuperar tua voz, teu ritmo, aquilo que tu constrói. É treino também, né? É treino. E a escrita, apesar da gente ter essa aura na escrita, ela é como todas as outras belas artes. Eu posso chegar ali e aprender a escrever, assim como eu posso chegar lá e aprender a tocar violão, assim como eu posso aprender a cantar. Eu posso talvez nunca me tornar um Mozart, um Beethoven, mas eu posso ser um cantor razoável, um músico razoável estudando. E a escrita é a mesma coisa, tem a parte do dom, que eu nem gosto de chamar de dom, eu chamo de inclinação. Eu tenho uma inclinação a escrever. E como é que eu vou melhorar? Lendo bons autores, lendo muito, escrevendo todos os dias para quem tem essa necessidade, eu escrevendo bastante, e lendo como um leitor, né? Lendo como um escritor, entender por que eu ri numa página, por que eu me emocionei noutra, por que eu fiquei bravo noutra. Quando um livro me faz dar uma risada, eu leio esse capítulo de novo. Tipo, qual foram as ferramentas que esse escritor usou para me fazer rir? E não é à toa que a gente chama trama de um livro. A trama é uma trama, né? A gente pode destrançar ela para descobrir os caminhos e trançar de novo. Isso aí a gente vai usar na nossa literatura enquanto autor. Sim. Então eu acho super importante a leitura e acreditar que a escrita pode ser estudada e melhorada. Porque senão a gente se é pequena. Ai, legal, eu gostei muito dessa conversa. Queria que tu deixasse teus contatos para quem quiser te encontrar, quem quiser teus livros, onde é que tá, quem quiser te conhecer, quais são as tuas redes sociais. Bom, quem quiser me conhecer é só me chamar ali no Instagram, @tavaresbagé, ou no Facebook, Rodrigo Garete Tavares, aí vai o nome completo. E pode me chamar ali, pode me mandar e-mail, tem meu e-mail, tem tudo ali. Para comprar meu livro, pode ser comigo direto, eu sempre tenho alguns exemplares comigo. Pode ser pelo site da editora Taverna, livrariataverna.com.br, e pode ser pela Amazon. Então, oportunidade para pegar tem fácil. Em algumas lojas a gente tem no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre, mas a distribuição de editoras pequenas, ela com certeza não bate com uma distribuição da Comunidade das Letras, que tu acha em qualquer lugar. Então, talvez seja mais fácil entrar em contato com a gente pelas redes sociais, que a gente manda por correio. Tem mais alguma mensagem que tu queira deixar, assim, queria dizer para vocês, quem aguentou o vídeo até aqui, quem ficou com a gente, te agradecer, Angela, agradecer aos nossos espectadores, dizer que eu fico muito feliz. Sempre que eu tô falando de literatura, assim, eu acho que as pessoas podem me olhar e ver que eu me empolgo falando que realmente, para mim, escrever, ler, é como eu respirar. Se parar com isso, eu sei que eu vou definhar e vou morrer. Então, prestigiem os autores nacionais, prestigiem os autores independentes e nos deem uma chance, porque tem muita gente boa no Brasil produzindo literatura. Basta que vocês nos deem um voto de confiança, leiam a primeira página, eu acho que a gente já consegue convencer vocês a lerem o resto. Tem que dar uma chance, porque se for pensar que é uma pessoa que deixa de viver pra escrever, né? Porque Exato. tu tem que abrir mão de teu tempo, muita coisa. Né? Pra ficar ali escrevendo e trabalhando aquele texto. Eu tô, né? por exemplo, esse aqui, finalizar, aí já vou fazer propaganda, ano que vem está saindo Ainda que a Terra se Abra. Ele é um livro que eu terminei de escrever ele, a primeira versão, no caso, em dezembro agora de 2018.
e eu estou desde o dia 10 de janeiro até agora revisando. Tipo, tem todo o período antes de escrever, o período de escrita e agora o período de revisão. Acho que estou chegando numa versão perto da final ali, então espero que consiga mandar para a editora ainda esse ano para sair no primeiro semestre. Que legal. Bom, obrigada então pela audiência, né? Obrigada pelo Rodrigo aqui pela entrevista, achei muito bom conversar contigo. Já te conhecia só pelas redes, né? Agora conheci pessoalmente, fiquei feliz de conhecer, adorei o livro dele. Fica a dica, então depois eu vou colocar embaixo ali do vídeo os contatos dele, o nome do livro direitinho para quem quiser. E então, obrigada, até o próximo meeting, que a gente vai trazer outra pessoa aqui, que eu ainda não sei quem é, mas em breve. Em breve, aguardem. Até mais, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.